Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é uma ideia de socialismo contra o Brasil. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se ou a partir do Pix. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho e a gente tá na boca, atenção, hein? Chegar a 300 mil inscritos no canal. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Você aí que acompanha o canal, por favor, divulga aí, manda pra galera, chama a se inscrever pra gente comemorar esse mês os 300 mil inscritos no nosso canal. Note, ontem à noite eu tava no Instagram e aí um jovem militante de uma organização comunista veio falar comigo, o jovem é do Pará, e a gente começou a trocar ideia no inbox do Instagram. Inclusive, gente, eu tento responder todo mundo, viu, no inbox do Instagram. Eu, às vezes, não consigo, mas eu tento. O que me dá raiva é a gente que fica encaminhando mensagem automática pra mim, porque aí é foda. Mas se você mandar mensagem lá, tirando dúvida, fazendo pergunta, não sei o que, desde que seja um negócio civilizado também, se você mandar 10 áudios de 1 minuto, aí realmente eu não vou ouvir não, assim. Mas, pá, eu tô sempre respondendo, né? E a gente conversando, eu falando pra ele, porra, o Pará é foda, gostei muito, quando fui em Belém é muito bonita, eu preciso conhecer mais o Pará, e não sei o que e tal, e eu quero muito ir no Sírio. É um sonho meu, assim, ir no Sírio, Nazaré, lá do nosso querido Pará, porque eu acho que é uma experiência que todo comunista brasileiro tem que passar, ver o que é a festa do Sírio, sabe? É isso, assim, é indispensável. Inclusive, eu tenho algumas tarefas que são tarefas existenciais enquanto brasileiro, mas são tarefas também militantes de compreender o nosso povo. E entre elas estão ver o Sírio de Nazaré e ver também a Romaria em Juazeiro do Norte para o Padre Cícero. Enfim, e aí conversando com o jovem, ele falou assim, eu não gostava do Sírio e tal, mas não gosto disso mais não. A gente tem um problema para resolver, que é fazer com que o povo deixe de acreditar nisso. Aí eu vi ali um material bruto, importante, e perguntei a esse jovem, mas por que deixar de o povo acreditar? Por que tem que acabar com o Sírio? E aí a resposta é fantástica, né? A resposta é porque Lênin, e aí vou entrar no debate se essa interpretação do Lênin está correta ou não, mas Lênin defende uma perspectiva ateísta militante, que a gente deveria cada vez mais esclarecer as massas e acabar com a consciência religiosa, como se uma consciência política revolucionária, uma compreensão científica do mundo fosse necessariamente antagônica a certas tradições culturais religiosas, o que não é, mas tudo certo. E aí, porque o jovem virou comunista, marxista-leninista, está militando numa organização, ele não curte mais o Sírio, ele não brinca mais o Sírio, e ele acha que é uma tarefa a gente acabar com o Sírio, porque a população vai virar com consciência revolucionária, não vai ter nenhum traço cultural religioso. E aí veio, gente, eu debato muito isso aqui com vocês no canal, que é o seguinte, me parece meio assustador eu ter que ficar voltando nesse tema, mas é importante. Veja, a Revolução Socialista, ela tem uma vocação internacionalista necessariamente porque o capitalismo é um sistema global e porque existe exploração da classe trabalhadora no mundo, já que o capitalismo é um sistema global. De tal sorte que não é possível completar a transição socialista no âmbito nacional. É necessário, particularmente na América Latina, inclusive, avançar num processo de integração socialista continental. O socialismo ele só vai ser vitorioso, né, consolidando a transição para o comunismo em âmbito global. Então, necessariamente, toda revolução socialista ela tem uma pulsão internacionalista, né? Nós, comunistas, somos internacionalistas. Só que ser internacionalista não significa negar ou esquecer que a gente atua no Brasil. E a formação social brasileira, ela tem particularidades, ela tem singularidades. A formação territorial, cultural, histórica, política, econômica, racial, de gênero, enfim, alimentar tudo que você imaginar do Brasil não é igual à da França, a do Brasil não é igual à da Alemanha, a do Brasil não é igual à dos Estados Unidos, a do Brasil não é igual à da Holanda, a do Brasil não é igual à do Marrocos e por aí vai. Ou seja, existem elementos próprios, particulares, na forma de ser do capitalismo dependente brasileiro, porque esse capitalismo ele é brasileiro também. Ele é capitalista em um alto grau de abstração, o que significa que existe, por exemplo, propriedade privada dos meios de produção, existe Estado burguês e existe extração de mais-valia, exploração da classe trabalhadora em todo o país capitalista do mundo. Mas a forma histórico-concreta como se articula essa propriedade privada dos meios de produção
como se estrutura e funciona esse Estado burguês, como é feita a extração de mais-valia, tem particularidades histórico-concretas de país para país. Então, o comunista, ele não é só alguém ligado a uma tradição internacionalista. Ele deveria ser alguém profundamente enraizado no seu país. Ele deveria ser o mais nacional de todos os militantes. No sentido de que, se ele se propõe a fazer uma revolução que necessariamente é nacional na sua forma, ele precisa conhecer o Brasil, conhecer a nossa história, a nossa cultura, nossa economia, nosso folclore, a nossa institucionalidade, enfim, entender profundamente o país em que atua, para garantir que a Revolução Brasileira, a proposta estratégica de Revolução Brasileira, tenha aqui um solo histórico concreto. O que eu falo ter aqui um solo histórico concreto? Por exemplo, por um período da existência do Partido Comunista Chinês, se defendia que a Revolução de Libertação Nacional e Anticolonial na China seria dirigida pelo proletariado urbano. Mas isso não fazia sentido para a realidade chinesa, porque quase não tinha um proletariado urbano, e esse proletariado urbano, inclusive, era profundamente ruralizado em seus costumes e na sua cultura, dado um processo de urbanização recente, em vários aspectos. Então, quando Mao Zedong assume a direção do Partido Comunista Chinês, ele percebe que aquela teoria de que o proletariado urbano-industrial seria a vanguarda dirigente de um processo revolucionário necessariamente não se aplicava à realidade chinesa. Então vamos aqui pensar a particularidade do sujeito revolucionário e do processo revolucionário na Revolução Chinesa. A gente tem que fazer um movimento parecido. Então, por exemplo, o Lenin, eu continuo tendo dúvidas sobre se essa interpretação de Lenin é correta, mas não quero nem fazer um debate agora sobre a questão da religião na obra de Lenin. O Lenin defendia o ateísmo, paciência. Valeu, Lenin. Mas assim, o Lenin nunca estudou a realidade brasileira. O Lenin não conhece a especificidade da questão religiosa no Brasil. O Lenin não sabe o que é o candomblé, a Umbanda. O Lenin não sabe, não conhece a mescla de religiosidade cristã católica com os elementos de religiosidade de matriz africana e de matriz indígena. O Lenin nunca viu uma irmandade negra católica, sabe? O Lenin nunca viu um terreiro. Então, tudo bem, esse é o debate do Lenin. Você leu, anotou, estudou o debate do Lenin, agora você precisa necessariamente fazer a pergunta: o que é válido nesta reflexão de Lenin para o Brasil? É útil? Pode ser que não seja. Existem elementos específicos na formação social brasileira. Então, o comunista, ele é alguém que deve dominar o que é que está em debate na economia, na política, na cultura. Ele deve conhecer a história da classe trabalhadora, das suas tradições, seus folclores. Veja, consciência de classe não é só uma consciência política em sentido reducionista do termo, sabe? Inclusive, eu acho que há uns 4, 5 anos atrás, eu tinha uma visão de consciência de classes muito reducionista, que é consciência de classes uma compreensão política da unidade da classe trabalhadora e do sentido revolucionário. Então, criar uma consciência de classes é fazer com que a maioria da classe trabalhadora adote um programa revolucionário. E veja, consciência de classes não passa só por uma compreensão de mundo racionalmente estruturada do ponto de vista político. Consciência de classes passa por cultura, passa por folclore, passa por religião, passa por tradição, passa pela própria experiência viva dessa classe trabalhadora. Tudo certo que Edward Thompson, nos seus grandiosos livros, já explicou isso, e eu conheço Thompson há muito tempo, mas uma coisa é ler, outra coisa é assimilar de verdade. Então veja, é muito doido como uma certa compreensão do marxismo faz com que um jovem militante do Pará, frente a uma tradição de massa gigantesca como o sírio, só enxergue aquilo ali como um problema a ser resolvido a partir de um ateísmo militante, porque supostamente Lenin disse: mas vem cá, e o sírio? O que existe ali de tradição popular? Como é que se formou? Como é que ela se mantém? Por que ela é tão potente? Por que ela é tão enraizada? Daquela experiência, há elementos que a gente pode trabalhar a partir da consciência posta da classe trabalhadora, no sentido de desenvolver uma noção cada vez mais coletiva de ação de classes e perspectiva revolucionária. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer, percebe? Tipo, é um pouco assustador quando certos debates simplesmente não fazem sucesso. Então, por exemplo, eu venho falando desde o começo do ano que há condições objetivas para reestatizar o setor elétrico no Brasil, tanto do ponto de vista da produção como da distribuição. Nesse momento, o Ministério das Minas e Energia do governo Lula está renovando os contratos de concessão que venciam todos eles até 2025. O governo poderia reestatizar
o processo de produção e transmissão de energia elétrica que está na mão de várias concessionárias estrangeiras sem precisar romper contrato nenhum. Bastaria não renovar os contratos de concessão. Coloca na tela, Maxwell, por favor, a matéria. E aí, veja, tem ninguém debatendo isso, tá ligado? Gente, é uma questão central que passa pela propriedade de um ramo estratégico da economia, que passa pela questão do imperialismo, da dependência, das condições de vida da classe trabalhadora, da própria ideia de que é possível uma organização societária para além dos ditames de mercado, né? Então, não, energia elétrica não tem que ser uma mercadoria como qualquer outra, em que você paga dentro da dinâmica de que o objetivo é produção de lucro. Por quê? Sabe? Então, assim, simplesmente você não vê os comunistas debatendo isso. Caramba, velho. É um bagulho que, inclusive, teria um peso de massas muito grande para a gente ganhar atenção da população. E que, inclusive, poderia ser um tema importante para essas eleições, dado que as pré-candidaturas já estão aí colocadas e valeria muito, até para se diferenciar politicamente, fazer uma campanha pública para questionar os pré-candidatos, especialmente das capitais, como de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, qual é a sua posição sobre a reestatização do setor elétrico no Brasil, inclusive da Eletrobras, saca? Só que assim, se perde as oportunidades por simplesmente não conhecer, sabe? É um negócio impressionante. Então no Brasil se perde as possibilidades objetivas. Se tem uma do setor elétrico, a gente pode citar outras várias. Então, por exemplo, a comida está cada vez mais cara no supermercado e as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com isso, refletindo-se inclusive na popularidade do governo Lula. É verdade. Só que assim, ao invés de a gente estar só dizendo que agretech é agrepop e agro não é tudo, e xingando o agronegócio, qual é a proposta que a gente tem? Sabe? Qual é o debate que a gente apresenta? Como é que a gente faz uma agitação e propaganda direcionada particularmente para as massas urbanas dos grandes centros e da faixa litorânea brasileira, que são afetadas somente por preço de alimentos, para baratear o preço da comida, para ter uma comida mais saudável, para ter uma comida mais barata, sabe? Então, há um elemento que é um escapismo da realidade nacional, que a pessoa entra numa cultura comunista e a pessoa acha que ser comunista é ter um debate bom sobre a obra de Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Mao, Stalin, Gramsci, Pulantzas, Bordiga, não sei o quê. E veja, o marxista ele tem que necessariamente ter uma boa formação nos clássicos. Então sim, o marxista tem que ler bem Marx e Engels, tem que ler bem Lenin, Rosa Luxemburgo, tem que ler bem Gramsci, Trotsky, Stalin, Mao. Sabe, tem que ler bem Che Guevara, tudo certo. Só que tem que ler bem Che Guevara para ter uma boa formação de base e ter os instrumentos mais qualificados para pensar a sua realidade nacional. Não é aceitável e não é justificável que, em nome do estudo da obra de Lenin ou de Marx e Engels, você se aliene da sua realidade nacional. Então você não entenda o que acontece no seu estado, na sua região, no seu país, no seu continente, na economia, em questão energética, no mercado de trabalho, nos transportes, na produção e distribuição de água potável. Ano passado eu passei acho que uns 2 ou 3 meses falando com constância da questão das outorgas de uso de água federais, né? E como a Suzano, que é a maior empresa do mundo no setor de celulose, está se apropriando das águas brasileiras. E aí é engraçado como esse tipo de debate tem pouquíssima repercussão, né? Assim, é foda. Se você grava um vídeo, se você escreve um texto, se você dá uma formação falando sobre como a Suzano, que é uma empresa da área de celulose e que é uma das grandes promotoras da expansão desenfreada da monocultura do eucalipto, que tem como consequência a devastação ambiental gigantesca, que se apropria das águas, do regime de águas do Brasil, inclusive se apropria causando destruição, não pagando imposto, uma putaria, uma esculhambação, tudo que você imaginar. E para piorar a situação, o Brasil, com essa potência, entre aspas, na produção de celulose, o preço do papel no mercado brasileiro é cada vez mais caro, porque basicamente a celulose é exportada, né? E o mercado brasileiro está com escassez. Se você faz um debate como esse, quase ninguém não dá atenção. Mas se você for fazer um debate sobre Trotsky versus Stalin, sobre as tradições maoístas, não, o presidente Gonçalo é ruim, sobre, sei lá, comunismo de esquerda, essas coisas, aí não, aí tem engajamento, aí as pessoas não, e é o debate, não sei o quê.
quando as questões concretas da luta de classes no Brasil, elas passam ao largo, inclusive, a própria concretização da teoria dos clássicos. Então, se eu li bem Lenin e entendi que o imperialismo é uma etapa superior do capitalismo, e entendi, inclusive, as consequências do que significa esse capitalismo monopolista, eu preciso entender concretamente quais são os grandes nós, as grandes chaves de luta anti-imperialista, que, numa abordagem leninista, é necessariamente uma luta pela Revolução Brasileira, uma luta socialista, uma luta revolucionária no Brasil. Então, por exemplo, hoje o setor primário exportador, em que a produção de eucalipto está inserida, é um grande conector do papel do Brasil na divisão internacional do trabalho de maneira subordinada, né, da posição de dependência do Brasil desde uma perspectiva produtiva, né? Tanto é assim que o Jaime Osório chama o neoliberalismo, nas condições atuais, de um novo padrão de especialização produtiva. Então, veja, nada é mais a cara de uma luta anti-imperialista do que você entender, nesse exemplo específico, por exemplo, qual é o papel da Suzano e da produção de eucalipto na apropriação de terras e riquezas no Brasil, como a água, e a conexão dessa empresa com vários grupos internacionais e o papel que ela tem na economia, na política e na cultura do Brasil, sabe? Então as pessoas às vezes entendem que ser leninista num debate sobre imperialismo é só estudar o que Lenin escreveu. E aí, meu amigo, veja, se você só estudou o que Lenin escreveu, você é inútil. É isso mesmo, você é inútil. E mais que inútil, você é inofensivo para a burguesia. Porque não é um problema para a burguesia você estudar o que é que Lenin escreveu. Tanto é assim que a gente tem internet, marxista.org, texto pra caralho, a gente nunca teve. Veja, esse é o melhor momento em toda a história brasileira de acesso a publicações de Marx, Engels e Lenin. Nunca antes, na história, a gente teve tanto acesso como tem agora, graças ao trabalho da Lavra-Palavra, ao trabalho da Boitempo, da expressão popular, internet, por aí vai. Mas e aí, sabe? Mas e aí, assim? Qual é a consequência prática que você dá aos debates que estão ali colocados nos clássicos, nas lutas, nos conflitos políticos de hoje? Só que para fazer isso você tem que entender o Brasil. E aí é muito curioso, eu acho fantástico, mas esse povo parece que não lê, né? Por exemplo, o Lenin, ele escreveu o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, né? Bota na tela, Maxwell, por favor. Vamos pensar o desenvolvimento do capitalismo no Brasil? O Lenin, quando ele escreve O que Fazer, aquilo ali é um debate russo, né? Existem elementos de universalidade? Existem. Mas aquilo ali é fundamentalmente o debate russo. Está citando jornais russos, partidos russos, teóricos reformistas russos e as reverberações disso na própria social-democracia europeia, né? Então vamos escrever o que fazer no Brasil a partir das condições brasileiras, sim, pegando o legado clássico que a gente tem acumulado, mas sabendo que o Lenin está ali, tem um plano histórico concreto de debate da construção de um partido revolucionário, que é a realidade russa, sabe? Quando Lenin escreveu o imperialismo, ele escreveu um debate sobre o imperialismo desde a perspectiva da Rússia e da Europa Ocidental, né? Ele fala rapidamente dos países dependentes, coloniais e semicoloniais, mas ele não fez uma crítica da economia política do imperialismo desde a condição de dependência, de país dependente, como é que é o caso do Brasil. Vamos avançar nisso, inclusive mergulhando na teoria marxista da dependência. Quando Lenin, no âmbito já da Revolução Russa, vitoriosa, faz um debate sobre colonialismo, sobre luta anticolonial e sobre luta antirracista, Lenin nunca estudou a configuração racial e os elementos que ainda existem de um ethos, de uma ideologia colonial na formação social brasileira. Vamos fazer esse debate? Não é possível que vocês não entendam que Engels, por exemplo, quando a Revolução de 1948 foi derrotada, Engels vai escrever as guerras camponesas na Alemanha para recuperar essa história de luta dentro de uma perspectiva nacional popular do antecedente da classe trabalhadora alemã, que eram os camponeses. Não é possível que, além de Engels escrevendo sobre a história os antecedentes históricos da classe trabalhadora alemã, não é possível que vocês não tenham entendido que quando Marx está escrevendo sobre a França, por exemplo, no 18 Brumário, a luta de classes na França, Marx está debatendo diretamente com a tradição nacional francesa da classe trabalhadora, em que tem uma crítica, por exemplo, à tradição democrático-jacobina, dizendo que essa tradição precisa ser superada, mas só é possível fazer essa crítica porque Marx conhecia bem a formação social francesa e as tradições inseridas da classe trabalhadora. Então, por exemplo, quais são as tradições constitutivas de associação, de organização e de ação política da classe trabalhadora brasileira? O que é que a gente precisa superar? O que é que a gente precisa recuperar?
O que é que a gente precisa avançar? Quais são as prioridades da crítica? Ah, o reformismo. Não, que reformismo? Qual? O reformismo da classe trabalhadora é igual da classe trabalhadora brasileira? É igual da classe trabalhadora argentina? É isso mesmo? O reformismo da classe trabalhadora brasileira é igual ao reformismo da classe trabalhadora chilena? É não. Que reformismo? Vamos lá. Ah, não, a gente precisa superar alguém aí que não é marxista. Precisa superar o identitarismo. Qual é o identitarismo? Sabe? Quais são as origens históricas do movimento negro e do movimento feminista no Brasil? Quais são as tradições aqui? Ah, não, as sufragistas. Não, isso é Inglaterra. No Brasil. E eu sei que o movimento feminista no Brasil também tem influência do movimento sufragista. Mas aqui, a particularidade do movimento feminista no Brasil, do movimento negro no Brasil, do movimento LGBT no Brasil. Sabe? Como é que é? Vamos lá. Quais são as raízes históricas? Quais são as tradições? Quais são os autores e autoras? Quais são as formas organizativas mais frequentes na nossa história? Sabe? É muito curioso como para alguns o fato de você virar marxista desobriga a você conhecer profundamente a história do país, inclusive o pensamento social brasileiro. Então, as pessoas não falam na minha frente, né? O que é uma pena. Mas tem muita gente aí falando por trás, soltando piadinha, falando por trás. Fica engraçado, né? Lá ele. Falando por trás, soltando piadinha, soltando direta. Ah, esse Jones está virando reformista. Reformista por quê? Porque eu estou nesse momento mergulhado no estudo da tradição nacionalista isebiana brasileira, do ISEB, Centro de Estudos Brasileiros. Então, estou lendo muito Guerreiro Ramos. Quando eu estudar, vou mergulhar em Álvaro Vieira Pinto. Em paralelo a isso, eu também estou lendo bastante Beatriz Nascimento, que também não era marxista. Então, é isso. Tá lendo não marxistas, tá fazendo um estudo sistemático sobre o pensamento social brasileiro, pronto, virou reformista. Porque marxista mesmo, ele só lê Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin, tá ligado? Então, assim, desse tipo de marxismo nunca vai sair uma revolução, velho, brasileira. Porque a revolução da gente é brasileira. Porque a revolução cubana, ela é cubana. A revolução chinesa, ela é chinesa. A revolução coreana é coreana. A revolução vietnamita é vietnamita. A revolução argelina é argelina. Todas as revoluções, elas têm necessariamente um conteúdo universalista, mas tem uma forma nacional. E essa dialética entre forma e conteúdo não é mecanicista, não é separado. Esse conteúdo universalista só se realiza a partir do encontro da forma nacional. Percebe? Então, assim, a ideia de que para ser marxista eu preciso ignorar a história concreta do meu país e preciso buscar a resposta no texto. E aí tem uma prática que eu acho muito deliciosa, que é a eterna busca de analogias, né? Então aconteceu alguma coisa na conjuntura brasileira. Então vamos buscar um trecho de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de Stalin, de Mao, de Rosa Luxemburgo, em que há alguma semelhança entre o que aconteceu na conjuntura e o trecho. E aí posta, olha aqui, pá. Enquanto elemento de agitação, tudo certo. Isso é bom. Eu até faço isso de vez em quando. Mas eu espero que ninguém ache que isso é fazer ciência. Eu espero que ninguém ache que isso é compreender a realidade. Percebe? Se a sua cultura política tem como pressuposto que por ser marxista você ignora as condições concretas do seu país e fica buscando de maneira mecânica e mecanicista a resposta nos textos de Lenin, porra, bicho, é isso. Não vai sair revolução nunca. Porque o pressuposto de a gente ter chance de vitória é a gente compreender o nosso país e desenvolver uma teoria da Revolução Brasileira, que, como eu já disse em outros vídeos, nunca vai ser um processo livresco, sempre vai ser um processo conectado, formulação teórica à prática política, né? Uma praxis revolucionária. Só que para isso você precisa estar disposto a mergulhar nas contradições, nos problemas e dos dramas do seu país. Então é isso. Para você ser marxista, ser comunista, é estar cético, é estar afastado, é estar longe do que acontece à sua volta, certo? Para você se tornar comunista significa se afastar do seu solo histórico de atuação. Então aí realmente, meu amigo, tem um problema. Aí no máximo você vai viver a atuação política de uma seita, e você vai ficar se matando em debates fora da realidade, debates de bolha, debates de grupelhos que não tem conexão nenhuma com a luta de classe no Brasil, vai ficar se degladiando para ver se autor X ou Y é bom, é bonito, é feio, se é legal, se não é, e por aí vai. Enquanto isso, a burguesia e o imperialismo nadando de braçada, né, na luta de classe no Brasil. Então assim, não seja um comunista que acha que para ser comunista você tem que
que ignorar a sua realidade nacional, de verdade. Tudo que você lê, mas é tudo mesmo, inclusive os clássicos do marxismo. Você tem que se perguntar em que essa teoria, esse conceito, essa formulação é útil para entender a minha realidade nacional, que é onde eu atuo, faço política e pretendo conquistar o poder político, pretendo fazer uma revolução. Você tem que se fazer essa pergunta para tudo, até para Marx e Engels, porque sim, tem uma porrada de coisa de Marx e Engels que não se aplicam à realidade brasileira e tudo bem, percebe? E tudo bem, porque a nossa tarefa é, em ato, em processo político de luta, construir uma teoria da revolução. Ela não está dada e ela não vai ser encontrada se a gente tratar os clássicos como textos sagrados. É indispensável ler os clássicos. É indispensável ler os clássicos. É uma miséria se você acha que a leitura por si só dos clássicos responde aos desafios da Revolução Brasileira hoje. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.